Bom, vamos dando início ao nosso estudo bíblico de hoje. Esta será a quinta e última mensagem da nossa minissérie Uma Defesa da Salmodia Exclusiva. E diferente dos estudos anteriores, não será uma mensagem bíblica no sentido de pregação expositiva, mas será um resumo do testemunho histórico da Igreja através dos séculos no que diz respeito ao canto dos Salmos. Nos sermões passados, já demonstramos pela Escritura e pela Escritura somente que a salmodia exclusiva é uma doutrina e prática genuinamente bíblica. Portanto, tendo uma vez estabelecido por meio da palavra de Deus a veracidade do canto exclusivo dos salmos, agora voltamos a nossa atenção e nossos olhos para a história da Igreja. Veremos, ainda que de forma breve, sintetizada, como o povo de Deus entendeu, preservou e praticou essa verdade ao longo dos tempos. E ao final, depois de examinarmos o testemunho histórico da Igreja, faremos então algumas aplicações práticas. O texto bíblico que servirá como o nosso ponto de partida será da Epístola aos Hebreus. É o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Repetindo, Hebreus, capítulo 2, versículo 12. Diz assim a santa, infalível e inerrante palavra de Deus. Anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, o escritor de Hebreus está citando o Salmo 22, versículo 22, que, em outras palavras, está dizendo que quando o povo de Deus se reúne para adorar, Cristo não é apenas quem recebe o louvor, ele também participa do louvor. O Senhor Jesus Cristo canta louvores no meio da congregação. Não é a igreja cantando sozinha para Cristo. É Cristo cantando com a sua igreja. E quão maravilhoso é pensar que quando estamos cantando em uma só voz, congregacionalmente, Jesus está cantando conosco. Cristo está cantando em nosso meio. E certamente ele não canta as canções dos homens, mas apenas os cânticos de Deus. Ou seja, ele canta somente os salmos inspirados pelo seu próprio Espírito. Portanto, irmãos, esse relato será o nosso ponto de partida para o estudo de hoje, onde estaremos vendo o testemunho histórico da Igreja de Jesus Cristo através dos séculos no tocante ao canto dos Salmos. E começaremos com a origem do canto dos Salmos. Sabemos que tudo começou no Antigo Testamento, quando Davi instituiu o canto dos Salmos como elemento de culto, não por iniciativa pessoal, mas por mandamento direto do Senhor. Davi não fez nada da sua própria cabeça. Foi Deus quem ordenou que o seu povo cantasse salmos. E Deus não apenas determinou que se cantasse, como também o que deveria ser cantado. O Senhor estabeleceu tanto a forma, o ato do canto propriamente dito,
como também estabeleceu o conteúdo, os salmos inspirados. Mas entre o fechamento do cânon do Antigo Testamento e o surgimento do Novo Testamento, houve um período de aproximadamente 400 anos de silêncio profético, onde Israel, o povo de Deus, passou por transformações sociais, políticas e até mesmo religiosas. Foi nesse período, chamado de interbíblico, que surgiram as sinagogas, especialmente devido à dispersão dos judeus pelo Império Persa e, posteriormente, pelo domínio grego e romano. Então, longe do templo e dos sacrifícios, o povo judeu se reuniu em pequenos centros de adoração para preservar a sua fé. No entanto, é importante notar a distinção, a diferença entre o culto no templo e a adoração nas sinagogas. Em Jerusalém, onde o templo foi construído e depois reconstruído após o exílio babilônico, o culto mantinha seu caráter levítico sacrificial. Ali havia holocaustos, incenso, instrumentos musicais e a entoação solene dos salmos pelos sacerdotes e levitas. Portanto, a música no templo estava associada ao sacrifício, ao cerimonial e à tipologia que apontava para Cristo. Já nas sinagogas, espalhadas tanto em Israel quanto além de suas fronteiras, a adoração seguia uma forma distinta, diferente. Não havia sacrifícios nem instrumentos. O culto era composto essencialmente por oração, leitura da lei dos profetas, exposição das escrituras e também o canto dos salmos. Mas agora de forma simples, congregacional e a capela, sem o acompanhamento instrumental. Esse padrão de adoração das sinagogas foi tão enraizado na prática judaica que permanece até os nossos dias entre os judeus que não reconhecem Jesus como o Cristo enviado por Deus. Então, hoje, se qualquer um de nós entrar em uma sinagoga, vai encontrar os judeus cantando exclusivamente os salmos a capela. Porque os judeus entenderam corretamente pelo menos duas coisas. Primeiro, eles entenderam que Deus ordenou o canto dos salmos e não autorizou nenhum outro cântico. Segundo, eles entenderam que os instrumentos musicais estavam relacionados ao culto cerimonial do templo. Portanto, hoje, se qualquer um de nós entrar em uma sinagoga, vai encontrar os judeus cantando exclusivamente os salmos a capela. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, vemos a continuidade natural do canto dos salmos. O próprio Senhor Jesus Cristo, após instituir a Santa Ceia, cantou salmos com os seus discípulos, mostrando que ele permaneceu dentro da prática de adoração já estabelecida entre o povo de Deus. Os apóstolos, da mesma maneira, preservaram e ordenaram este padrão.
O apóstolo Paulo instruiu as igrejas a cultivarem a devoção espiritual por meio do canto dos salmos. Em Efésios e Colossenses, ele conclama os cristãos a cantar salmos, hinos e cânticos espirituais. E aqui o primeiro detalhe histórico. Aliás, um detalhe histórico precioso que encontramos nos escritos de Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, uma das principais fontes extra-bíblicas daquela época. Ele não era cristão, e sim um judeu praticante e convicto do judaísmo, e ele se refere em seus escritos ao saltério usando exatamente a mesma tríade que Paulo usa em Efésios 5,19 e Colossenses 3,16. Salmos, hinos e cânticos. Ou seja, para Flávio Joséfo, para um judeu do primeiro século, salmos, hinos e cânticos significam a mesma coisa, as canções e composições do saltério. Isso reforça que quando Paulo manda cantar salmos, hinos e cânticos espirituais, ele não está abrindo portas para composições humanas, mas ele está ordenando que a igreja cante o saltério. Portanto, uma vez demonstrado que a Bíblia realmente ensina o canto exclusivo dos salmos, agora voltaremos nossa atenção ao testemunho histórico da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode até perguntar qual a importância de analisar esse assunto à luz da história da Igreja. Afinal, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Escritura é a única fonte infalível de autoridade. Ela é a revelação da lei e da vontade de Deus. Pois bem, isso tudo é verdadeiro. Mas a doutrina já foi estabelecida pela Bíblia. Aqui é preciso ser enfático ao dizer que a doutrina já foi comprovada pela Escritura. Até aqui não citei teólogos, reformadores, puritanos ou documentos confessionais. Fiz questão de defender a salmodia exclusiva somente com as Escrituras, texto após texto, para mostrar que essa prática se sustenta biblicamente, para mostrar que essa doutrina se comprova biblicamente. Dito isso, recorremos à história da Igreja por ao menos 3 razões fundamentais. Primeiro, não somos os únicos cristãos que já pisaram na face da terra. Isso é óbvio. Não somos a primeira geração de discípulos de Jesus. Portanto, é no mínimo um exercício de humildade, olhar para trás e aprender como nossos irmãos do passado lidaram com as mesmas questões doutrinárias e práticas que enfrentamos hoje. Segundo, como dizem com frequência os historiadores, um povo que desconhece sua própria história está condenado, fadado a repetir os mesmos erros. Com o povo de Deus não é diferente. Estudar a história é importante tanto para imitarmos o bom exemplo das igrejas fiéis, quanto para evitarmos os desvios das igrejas infiéis. Terceiro, o testemunho histórico
mostra que cantar somente os salmos não é sectarismo. Apesar de parecer absurdo, há quem afirme, inclusive pastores, que uma igreja que canta apenas os salmos fica parecendo uma seita. Porém, o oposto é verdade. A salmodia exclusiva é, na realidade, a prática mais antissectária possível. Por que eu digo que a salmodia exclusiva é a prática mais antissectária possível? Porque os salmos foram cantados pelos profetas do Antigo Testamento, pelo povo de Israel, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos e pela igreja fiel ao longo de quase 2 milênios de cristianismo. O canto inspirado não divide, não é sectário, muito pelo contrário. O canto inspirado une a igreja de todos os tempos e de todos os lugares em uma só voz. Que outra canção, além dos salmos, está nessa mesma condição de unir a igreja de todos os tempos e de todos os lugares em uma só voz? Que outra canção, além dos salmos, foi cantada pelos profetas do Antigo Testamento, pelo povo de Israel, pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos e pela igreja fiel ao longo de quase 2000 anos de cristianismo? Portanto, o canto dos salmos é a coisa mais antissectária que existe. Sendo assim, vamos à história da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É digno de nota que os historiadores, inclusive muitos que são contra a salmodia exclusiva, concordam que nos primeiros 300 anos de cristianismo primitivo, não houve a composição de canções humanas para o culto. E os cristãos, nos primeiros 3 séculos de igreja, cantaram somente as canções do saltério. Historicamente falando, o saltério foi o primeiro inário da igreja cristã. E o saltério não era apenas o inário do culto, mas o saltério também era as canções dos mártires. Pensem nisto, irmãos. Os salmos eram o sustento da alma da igreja perseguida. O testemunho da história nos mostra que, assim como Paulo e Silas cantaram salmos na prisão em Filipos, também um número incontável de cristãos dos primeiros séculos enfrentaram as mais cruéis e violentas mortes. Eles eram entregues aos leões, crucificados, muitos até de cabeça para baixo, apedrejados, lançados na fogueira, e enfrentavam tudo isso com os salmos nos lábios. Eles iam para o martírio cantando as palavras inspiradas do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Eles iam para o martírio com o clamor de confiança e livramento do Salmo 31. Em tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me resgataste, ó Senhor, Deus da verdade. Frase que o próprio Cristo bradou da cruz. Eles iam para o martírio com a certeza da ressurreição, expressa no Salmo 16. Não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção.
Portanto, irmãos, o saltério era muito mais do que o canto ordenado para o culto público e solene. Era também a única voz suficiente para expressar a fé e a esperança inabalável, né, da igreja na face da morte. Em tempos que se declarar discípulo de Jesus Cristo era equivalente a assinar a própria sentença de morte. Além disso, os salmos também permeavam o cotidiano dos cristãos, sendo a espinha dorsal de sua devoção privada e familiar, conforme descreve Basílio o Grande, um homem que viveu do ano 330 a 379 depois de Cristo. Ele descreve o seguinte, abre aspas, cantam os versos dos salmos, inclusive em casa, e os difundem no mercado, e se por casualidade alguém se zanga muito, quando começa a ser apaciguado com as palavras dos salmos, vai-se embora com a ira de sua alma imediatamente embalada por meio da melodia. Fecha aspas. Em acréscimo a esse testemunho, naqueles mesmos dias, também Jerônimo, provavelmente por volta do ano 386 depois de Cristo, escreveu acerca do uso cotidiano que os salmos tinham entre os cristãos, especialmente entre os trabalhadores. Jerônimo escreve, abre aspas, na casa de Cristo tudo é simples e rústico, e exceto no momento do canto dos salmos, tudo é completo silêncio. Onde quer que se volte, vê-se o obreiro em seu arado, cantando aleluia, e o que corta o feno, ele mesmo se alegra com os salmos. E enquanto o vinhateiro poda sua videira, canta uma das canções de Davi. Estas são as canções do país. Estes, na frase popular, são cantigas de amor. Estes são os assobios do pastor. Estes o lavrador utiliza para ajudá-lo em seu trabalho. Fecha aspas. Aqui são pessoas comum e corrente, trabalhadores, gente no contexto de trabalho, adorando a Deus por meio dos salmos. E hoje, tristemente, hoje, nenhuma dona de casa, ao realizar as suas tarefas, adora o Senhor cantando salmo. Porque na igreja onde ela congrega, não a ensinaram a cantar os salmos. Da mesma maneira, um pai de família, quando está lutando para ganhar o seu sustento, para levar o pão e o alimento para casa, também não pode buscar força no canto dos salmos, porque na igreja onde ele congrega não ensinaram que os salmos foram dados para serem cantados. Poucos anos depois de Jerônimo, recebemos também o testemunho vibrante de João Crisóstomo, um dos maiores pregadores da Igreja Antiga. Ele viveu de 347 a 407 depois de Cristo, foi apelidado como Boca de Ouro e descreve acerca do uso que se dava aos salmos em sua época com as seguintes palavras, abre aspas, a graça do Espírito Santo assim o ordenou, que os salmos de Davi sejam recitados e cantados dia e noite, nas vigílias da igreja, pela manhã,
nas solenidades funerárias, o primeiro, o meio e o último é Davi. Em casas privadas, onde as virgens fiam, nos mosteiros, nos desertos, onde os homens conversam com Deus, o primeiro, o meio e o último é Davi. À noite, quando os homens dormem, ele os desperta para cantar, e reunindo os servos de Deus em tropas angelicais, converte a terra em céu, e de homens faz anjos, cantando os salmos de Davi. Fecha aspas. Finalmente, chegamos em Agostinho de Hipona, que muitas vezes é usado como argumento contra a salmodia exclusiva pelos nossos adversários, porque fica claro nos escritos do maior teólogo da época da patrística que na sua época já não se cantavam apenas os salmos no culto solene. Embora o próprio Agostinho também tenha declarado que em todo o mundo os salmos eram cantados, era uma prática da Igreja Universal. E em outro lugar ele declara o seguinte, abre aspas, e não desejeis cantar senão aquilo que está ordenado que se cante, mas o que não está escrito para ser cantado, que não se cante. Fecha aspas. E por último, ao comentar o Salmo 43, versículo 1, Agostinho de Hipona diz o seguinte, abre aspas, a ele, portanto, cante o Salmo. A ele cante o nosso coração. A ele cante dignamente a nossa língua. Se, contudo, ele se dignar dar-nos a possibilidade de cantá-lo, ninguém pode cantar-lhe dignamente se dele mesmo não receber os cânticos. Finalmente, o cântico que acabamos de cantar foi composto por seu profeta sob inspiração do Espírito. Fecha aspas. Estas mesmas palavras de Agostinho, depois, mais tarde, foram usadas pelo reformador João Calvino para fundamentar a sua adesão aos Salmos de Davi. Mas este compromisso inabalável com o saltério no culto público foi tão forte na Igreja Antiga que a Igreja Antiga precisou se resguardar contra a introdução de cânticos não inspirados. Então, em alguns concílios da Igreja Antiga, vamos encontrar decretos que têm a finalidade de preservar a pureza do canto. Por exemplo, no concílio de Laodiceia, 343 a 381 depois de Cristo. Esse concílio de Laodiceia determinou que, abre aspas, nenhum salmo composto por indivíduos privados, nem quaisquer livros não canônicos podem ser lidos ou cantados na igreja, mas apenas os livros canônicos do Antigo e do Novo Testamento. Fecha aspas. Portanto, para esse concílio, tanto a leitura quanto o canto precisam ter a mesma origem. Os livros canônicos precisam ser extraídos do texto sagrado. Já o Concílio de Braga, 563 depois de Cristo, reafirmou esta mesma posição, decretando que, abre aspas,
nenhuma composição poética seja cantada na igreja, exceto os salmos do cânon sagrado. Fecha aspas. Então, estes concílios demonstram que até o final da Idade Patrística, a exclusividade dos salmos não era apenas uma preferência, mas uma norma litúrgica que a igreja buscava proteger, reconhecendo a autoridade e a suficiência do cântico inspirado. Talvez alguém se pergunte nesse momento, então, quando começou a introdução de cantos sem inspiração no culto? Na verdade, a introdução de cânticos de composição humana no culto se deu pela primeira vez pelas mãos dos hereges da igreja. Isto não é uma mera opinião, mas um fato histórico, comprovado e altamente significativo. Não houve cânticos sem inspiração divina no culto até que os falsos mestres os introduziram. O caso mais notório é de Ário, o maior herege da antiguidade, que negava a divindade de Cristo. Ário costumava dizer o seguinte: deixe-me fazer as canções do povo e não me importarei com quem faz as suas leis. Ário dizia isso porque compreendeu o poder da música. Ele sabia muito bem que, enquanto pudesse espalhar seus ensinamentos heréticos, suas heresias sobre a natureza de Cristo por meio de melodias e letras compostas por ele, suas ideias seriam praticamente imparáveis. E ele assim o fez, e o seu sucesso em contaminar a fé por meio do canto foi, infelizmente, considerável. Ele causou um grande dano na sua época. E diante dessa ameaça, algumas igrejas fiéis começaram a responder com as suas próprias composições humanas. Não para louvar a Deus de uma nova maneira, mas para tentar combater as canções heréticas de Ários e de outros falsos mestres, a fim de defender a ortodoxia cristã. Portanto, foi uma escolha estratégica, reativa e pragmática, mas que não se baseava em um mandamento bíblico. Não era resultado de uma interpretação do texto sagrado. E assim, desta maneira, entrou o primeiro e mais perigoso cavalo de Troia na adoração cristã. Novas composições para combater as canções dos hereges e dos falsos mestres foi um cavalo de Troia na adoração cristã, abrindo a porta para que o padrão divinamente estabelecido, o saltério inspirado, fosse com o tempo substituído por canções de composição meramente humana. Após o período patrístico, a igreja cristã entrou em um longo ciclo que durou cerca de 1000 anos de cristianismo católico e progressivamente católico romano, onde a adoração acabou sofrendo uma profunda transformação. A salmodia não foi varrida do mapa, mas foi inteiramente removida dos lábios do povo e confinada ao clero e aos mosteiros. O que antes era a voz
unida da congregação e a música do homem comum no campo e na cidade, no trabalho e no lar, passou a ser algo exclusivo dos clérigos e sacerdotes. Essa mudança representa a clericalização do culto, ou seja, o culto deixou de ser um ato ativo e participativo de toda a congregação e se tornou uma atividade exclusiva dos clérigos, sacerdotes, reduzindo o povo a meros observadores silenciosos do banco. Se antes as pessoas iam para cultuar a Deus, naquele momento elas passaram a ir para assistir um culto. E o principal fator desse desvio foi justamente a progressiva complexidade litúrgica. Tudo ficou muito mais sofisticado, a música se tornou complexa, sendo cantada em latim, uma língua que o homem comum não compreendia. Essa complexidade que desenvolveu o chamado canto gregoriano tornou impossível para a congregação participar. Mesmo assim, durante esse período de trevas, os salmos continuaram a ser a espinha dorsal dos ofícios monásticos. Aqueles homens que se isolavam por causa da corrupção e degradação moral da igreja, eles, em seu isolamento, dedicavam suas vidas em adoração a Deus e cantavam os salmos. O grande teólogo da escolástica, Tomás de Aquino, chamado de o doutor da igreja, via também nos salmos a mais perfeita forma de oração, pois ele afirmava que nos salmos o Espírito Santo fala. Contudo, este apreço não reverteu o fato central. A adoração musical se tornou um espetáculo para o povo e uma prática apenas para os sacerdotes. O saltério estava vivo, sim, mas a voz do povo de Deus estava absolutamente silenciada. A Bíblia havia sido tirada das mãos do crente e o saltério tirado da sua boca. Irmãos, este cenário de silêncio popular e liturgia engessada é vital para compreendermos a reforma protestante. A restauração do canto congregacional dos salmos no século XVI foi um ato de resgate da sola escritura no louvor, devolvendo o livro de cânticos inspirados aos lábios do povo de Deus. A reforma protestante do século XVI, diferente do que muitos pensam, não se limitou ao debate sobre a autoridade final. E, de fato, foi ali que brilhou a verdade restaurada da sola Escritura. Mas a reforma também não se resume à redescoberta da justificação pela fé somente e das doutrinas da graça. Tudo isso é verdadeiro, tudo isso é glorioso, mas a reforma não foi apenas um movimento doutrinário. Foi também, e principalmente em alguns contextos, uma reforma do culto. Por isso, um dos frutos mais visíveis da reforma foi a restauração do canto congregacional dos salmos. Depois de séculos em que o louvor havia sido monopolizado pelo clero, os reformadores colocaram de volta a Bíblia nas mãos do povo
e também devolveram o saltério aos lábios do povo. O mais famoso dos reformadores foi Martinho Lutero. Lutero valorizava muito o saltério. Ele dizia que o saltério é uma pequena Bíblia, no sentido que todas as doutrinas bíblicas, de Gênesis a Apocalipse, estão contidas no livro dos Salmos. E ele também dizia que quem quiser louvar a Deus com palavras certas e apropriadas, escolha os Salmos. Para Lutero, não existia palavras mais certas e mais apropriadas para louvar a Deus do que as palavras dos Salmos. Contudo, como bem sabemos, Lutero também compôs canções, como o famoso hino Castelo Forte. Portanto, o seu princípio não era a exclusividade, mas a primazia. Podemos dizer que Lutero praticava uma salmodia prioritária. Mas vale ressaltar também que Lutero não adotou o que atualmente chamamos de princípio regulador, mas foi um praticante do que hoje se chama princípio normativo. No entendimento de Lutero, tudo aquilo que a Escritura não proibisse explicitamente poderia permanecer no culto, desde que servido à edificação e à proclamação do Evangelho. Por isso, Lutero preservou muitos traços da liturgia medieval. No luteranismo, a gente vai encontrar altares, vestes, calendário religioso, a ponto de que em certos contextos ainda se fala em missa luterana. Portanto, existe uma continuidade formal com o catolicismo, embora reinterpretada pelo luteranismo. Os reformados, por sua vez, seguiram caminho distinto. Para eles, o problema não era apenas remover certos abusos, mas submeter toda a forma pública de adoração ao crivo e à autoridade da palavra. Aquilo que Deus ordenou é o que deve compor a adoração. O que não ordenou, ainda que não tenha condenado explicitamente, já está proibido pelo próprio silêncio das Escrituras e não cabe ao homem acrescentar coisa alguma no culto a Deus. Assim, o contraste metodológico fica muito claro. Lutero perguntava: o que a Escritura proíbe? Já os reformados perguntaram: o que a Escritura manda? E isso naturalmente se aplicou também ao canto de louvores. Para Lutero, a Bíblia não proíbe expressamente o canto de canções sem inspiração, enquanto para os reformados a Bíblia não autoriza nenhum canto além dos salmos. O maior dos reformadores certamente foi João Calvino. Calvino declarou o seguinte sobre o livro dos Salmos, abre aspas: tenho por costume denominar este livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, porque não há sequer uma emoção da qual alguém, porventura, tenha participado que não esteja aí representada como num espelho.
Fecha aspas. Sob a liderança de Calvino, Genebra produziu o famoso Saltério Genebrino com todas as 150 composições metrificadas. Mas é inegável que durante o período em que Calvino pastoreou a igreja de Genebra, também se cantavam outras porções da Escritura, tais como os 10 mandamentos, a oração do Pai Nosso, o Cântico de Simeão, dentre outras canções escriturísticas. Contudo, isso não deve nos levar à falsa impressão de que naquele tempo os reformados criam que qualquer poeta, músico bem-intencionado pudesse compor e entoar no culto aquilo que lhe parecesse adequado, desde que fosse uma canção sincera e teologicamente correta. Ainda que em Genebra se cantasse mais do que apenas os salmos, permanece a possibilidade real de que a convicção pessoal mais íntima e teológica de Calvino fosse a da salmodia exclusiva, ou ao menos algo muito próximo disso. Vale salientar que a prática litúrgica da igreja genebrina nem sempre refletiu necessariamente com precisão a convicção pessoal de Calvino. Um exemplo evidente está na administração da Santa Ceia. Calvino defendia que ela deveria ocorrer todo dia do Senhor, semanalmente, domingo após domingo. Entretanto, isso jamais se tornou prática regular da Igreja de Genebra, porque o consistório jamais permitiu tal prática. Do mesmo modo, o fato de que se cantasse mais do que apenas os salmos nos cultos de Genebra não nos autoriza a concluir que essa era a convicção de Calvino quanto ao louvor congregacional. Até porque João Calvino declarou a sua convicção no prefácio do Saltério de Genebra. No prefácio do Saltério de Genebra, Calvino, citando Agostinho, diz o seguinte, abre aspas, ninguém pode cantar coisa digna de Deus a não ser o que dele mesmo recebeu. Portanto, quando tivermos percorrido todas as fontes e buscado por toda parte, não encontraremos melhores cânticos, nem mais apropriados do que os salmos de Davi, os quais o Espírito Santo inspirou e ditou. E ao cantá-los, sabemos que é o próprio Deus quem coloca as palavras em nossa boca, como se Ele mesmo cantasse em nós para exaltar sua glória. Fecha aspas. E aqui é importante observar que Calvino jamais utilizou tal linguagem para exaltar o canto dos 10 mandamentos, ou da oração do Pai Nosso, ou qualquer outro canto escriturístico. Ele reservou tais elogios somente aos salmos. E isso diz muito. Calvino sabia que apenas sobre o saltério se podia falar assim, como cânticos dados originalmente por Deus para adoração. Portanto, podemos considerar o reformador João Calvino como um aliado na prática do canto exclusivo dos salmos. Avançamos agora para o testemunho confessional, mais especificamente os padrões de Westminster. O capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster,
capítulo este que trata do culto religioso e do domingo, no seu artigo 5º, nos traz o seguinte: a leitura das Escrituras com temor divino, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com inteligência, fé e reverência, o cantar salmos com graça no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do ordinário culto de Deus. O cantar salmos com graça no coração são parte do ordinário culto de Deus. Portanto, a Confissão de Fé do Westminster declara textualmente que o canto dos salmos faz parte do culto a Deus. Podemos então dizer que é anticonfessional não cantar salmos no culto a Deus. Mas, apesar de toda a clareza do texto, existem algumas objeções que são levantadas pelos opositores do canto exclusivo dos salmos que merecem a nossa atenção. A primeira objeção é que eles alegam que a Confissão de Fé do Westminster não diz cantar somente salmos. Assim, a simples ausência da palavra somente é usada para dizer que os teólogos da Assembleia não estavam estabelecendo a salmodia exclusiva. Contudo, se observarmos bem, a Confissão de Fé do Westminster também não diz a leitura das Escrituras somente. E se fôssemos seguir o mesmo raciocínio, poderíamos deduzir que os teólogos da Assembleia estavam defendendo a leitura de outros livros no culto, o que seria simplesmente absurdo. Quando diz a leitura das Escrituras, o somente está pressuposto. Da mesma maneira, quando diz cantar salmos, o somente está pressuposto também. A segunda objeção é que alguns dizem que a palavra salmos está com letra minúscula na redação da Confissão de Fé de Westminster. Isso significa, na concepção deles, que não se trata apenas dos salmos da Bíblia, mas também de composições humanas, porque na época a palavra salmo também era usada genericamente para designar outras canções sem inspiração divina. Entretanto, existem evidências suficientes que provam que essa objeção simplesmente não corresponde com a realidade. Primeiramente, antes da redação da Confissão de Fé, os teólogos da Assembleia de Westminster aprovaram outro documento chamado de Diretório de Culto Público. E nesse diretório, os teólogos afirmam que o canto no culto deve ser feito com os salmos de Davi. Além de usar nesse outro documento a letra maiúscula apenas para se referir ao livro dos Salmos, enquanto as composições isoladamente, os outros salmos, eram escritos com letra minúscula mesmo. Além disso, com o objetivo de fornecer um recurso litúrgico fiel ao princípio de uniformidade no culto, a Assembleia supervisionou a preparação e a aprovação do Saltério de 1650, contendo exclusivamente os 150 salmos bíblicos em forma poética, metrificados, próprios para o canto congregacional. Só que 3 versões distintas foram apresentadas à Assembleia,
mas apenas uma foi aprovada, visando a unidade da liturgia entre as igrejas reformadas. As outras duas versões foram rejeitadas, e mais do que rejeitadas, elas foram formalmente proibidas. Fato este que elimina qualquer interpretação de que hinos não inspirados pudessem ser admitidos. Afinal de contas, nem mesmo saltérios alternativos eram permitidos. Muito menos seriam permitidos hinos sem inspiração divina. E além do testemunho documental, é digno de nota que a ampla e vasta maioria dos membros da Assembleia era de praticantes convictos da salmodia exclusiva. Portanto, para quem subscreve os símbolos de fé de Westminster, ser confessionalmente coerente é também adotar o canto exclusivo dos Salmos. E para quem é um entusiasta dos símbolos de fé de Westminster, é pelo menos uma incoerência não cantar os Salmos. Então, a menos que alguém entenda que os teólogos da Assembleia de Westminster falharam nesse ponto, o que alguns presbiterianos, inclusive pastores de renome, de fato afirmam que os teólogos de Westminster falharam ao defender a salmodia exclusiva. E eu quero deixar claro que, para mim, não há escândalo em admitir uma possibilidade dessa natureza, porque os padrões de Westminster não são infalíveis. Porém, para quem sustenta que a confissão errou, pelo menos duas responsabilidades se impõem. Primeiro, ser honesto quanto à história, sem tentar reinterpretar retroativamente o pensamento presbiteriano clássico. Não tentar reescrever a história para adequá-la à sua convicção pessoal. Segundo, e mais importante, demonstrar pela Escritura que a salmodia exclusiva, defendida pelos teólogos do Westminster, não é bíblica. Prove pela Escritura que os teólogos de Westminster erraram ao defender a salmodia exclusiva. Então, resumidamente, podemos dizer que os puritanos, tanto presbiterianos quanto congregacionais, eram praticantes convictos do canto exclusivo dos Salmos. Inclusive, quando muitos deles chegaram na América, o primeiro livro publicado no continente americano, depois da Bíblia, foi justamente um saltério. E os historiadores registram que, por mais de 200 anos, as igrejas reformadas cantaram exclusivamente os salmos. Tem até um historiador católico romano que dizia, com certo tom de intriga, que onde quer que se ouvisse o canto dos salmos, ali se podia reconhecer uma seita calvinista. Então, o canto dos salmos era um símbolo da identidade do cristão reformado. O canto dos salmos faz parte e está enraizado em nossa história. Mas quando isso começou a mudar? Bom, o grande declínio da salmodia exclusiva foi com um homem chamado Isaac Waltz. Ele viveu de 1674 a 1748. Antes dele,
as igrejas reformadas cantavam os salmos. Porém, Isaac Waltz achava que os salmos eram pouco cristãos para a sua época e decidiu cristianizá-los, ou seja, reescrevê-los em uma linguagem mais próxima do Novo Testamento. Vejam a ousadia deste homem. E a partir de Isaac Waltz, o movimento de composição de novos hinos e canções simplesmente explodiu. Não à toa, Isaac Waltz é chamado de o pai da inódia inglesa. E os séculos XVIII e XIX, especialmente com o metodismo e o avivamento arminiano, as canções emocionais e subjetivas foram se multiplicando, muitas vezes ligada ao sistema de apelo, onde os pregadores chamavam as pessoas a tomar uma decisão por Cristo, a aceitar Jesus, e ligado a outras práticas de culto que divergem profundamente do culto reformado, do culto regulado pela Bíblia. Então, em resumo, a reintrodução de canções humanas no culto público, à semelhança do que ocorreu na Igreja Antiga, não nasceu de exegese bíblica, de uma interpretação mais apurada, mas nasceu do pragmatismo evangélico, evangelístico. Não foi fruto de uma convicção teológica fundamentada na palavra, e sim de uma estratégia pastoral e de expansão numérica das igrejas. E hoje a maior parte dos cristãos não sabe que os salmos foram dados originalmente para serem cantados. Muitos nunca ouviram um salmo metrificado. Outros não sabem que a igreja por séculos cantou exclusivamente o saltério. Hoje a maioria dos cristãos, se é que se pode chamá-los de cristão, considera natural que o culto assuma a forma de um espetáculo musical, com bandas completas, baterias, riffs de guitarra, luzes de palco, microfones potentes, fumaça artificial, espuma e tudo mais que acompanha o ambiente de show. A adoração tornou-se performance, o louvor virou apresentação, e o povo, antes participante ativo, converteu-se novamente em audiência. As pessoas deixaram de ir na igreja para oferecer um culto a Deus. Elas passaram a ir na igreja a assistir um culto que supostamente é oferecido a Deus. O culto que deveria ser temor, reverência e palavra tornou-se entretenimento religioso. Muitos nem sequer percebem a troca, porque cresceram acreditando que isso é o normal, que toda essa parafernália no culto é normal, quando na realidade é o resultado de séculos de afastamento gradual do saltério, ao ponto que a música da igreja contemporânea é mais um reflexo do mundo do que uma expressão da Escritura. E a pergunta é inevitável: como chegamos a isso? Como chegamos a esse ponto?
Chegamos a isso, chegamos a esse ponto porque trocamos a palavra de Deus cantada pelo sentimentalismo do homem. Trocamos os cânticos do Senhor pelas canções dos homens. Mas a palavra permanece sendo o único lugar seguro. E os salmos são essa palavra em forma de cântico. Portanto, os salmos são seguros. Enquanto os hinos humanos tendem a girar em torno do subjetivismo, dando sempre mais ênfase a determinados assuntos em relação a outros. Apenas o saltério tem o equilíbrio perfeito. Apenas o saltério fala do amor e da graça com a mesma força com que proclama a santidade e a justiça do Senhor. Apenas o saltério consola o aflito, mas também convoca ao arrependimento. Apenas o saltério conduz ao júbilo santo, sem jamais permitir que esqueçamos o temor de Deus. Por isso, o retorno à salmodia não é questão de preferência pessoal, mas, acima de tudo, de segurança espiritual. A Escritura declara no Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se os salmos são a palavra cantada, então são eles a lâmpada que ilumina nosso louvor e a nossa adoração. A igreja fiel, nos seus melhores dias, não precisou de luzes, palcos ou efeitos especiais. Ela apenas cantou a palavra, confiando que a luz de Deus é melhor que qualquer brilho humano. Se buscarmos um culto verdadeiro, em espírito e verdade, precisamos voltar à lâmpada do Senhor. Mas, apesar deste cenário de declínio e de caos, existe sim um movimento lento, silencioso, profundo e cremos ser providencial, de Deus restaurando o seu culto e conduzindo o seu povo de volta ao canto dos salmos. Igrejas têm voltado ao canto dos salmos. Oficiais da igreja, presbíteros e diáconos têm sido convencidos pelo testemunho da Bíblia e do próprio Espírito Santo. Famílias têm voltado a cantar os salmos em seus cultos domésticos. Há obras sendo publicadas. Existe um interesse cada vez maior pelo assunto. Cristãos em todo lugar têm sido despertados para a salmodia. Todos os cristãos têm sido desafiados a tomar uma posição diante da salmodia. Portanto, existe motivo suficiente para crer que a nossa geração, se Deus quiser, a nossa geração vai testemunhar ainda um grande despertamento espiritual. E a exemplo das grandes reformas do passado, tanto nos tempos bíblicos quanto na história do cristianismo, os salmos certamente serão a melodia desse despertar, pois não há avivamento genuíno que não comece com um retorno à obediência total às Sagradas Escrituras. E isso, é claro, inclui aquilo que cantamos a Deus. Portanto, isso inclui
o canto dos salmos. Irmãos, como conclusão geral, a história da igreja, embora não seja e jamais será a nossa regra de fé e prática, pois somente a Bíblia tem essa autoridade, somente a Escritura é a nossa regra de fé e prática. Ainda assim, a história da igreja nos oferece um poderoso testemunho que não pode ser ignorado. Afinal, o testemunho histórico nos mostra que a igreja fiel se esforçou para cantar as palavras do Senhor, permitindo que a promessa de Hebreus 2:12, texto que lemos lá no começo, se cumprisse em sua plenitude. Cristo cantando louvores no meio da congregação. Jesus cantando salmos no meio da congregação. E ao percorrermos os séculos, vemos que o povo de Deus, em sua melhor expressão de piedade, reverência e zelo pelo culto, entendeu que o cântico congregacional pertence exclusivamente ao Senhor e deve ser composto por aquilo que Ele mesmo inspirou, isto é, pelos salmos. Não se trata de tradição pela tradição, mas de observar como os santos que nos antecederam buscaram honrar a Deus, que ordena o culto segundo sua vontade revelada. E o que Deus ordenou, o que Deus revelou, o canto dos salmos. Isso nos força a perguntar se por tantos séculos a igreja cantou aquilo que Deus escreveu, se as gerações antes de nós consideravam os salmos suficientes para instruir, consolar, exortar, alegrar e conduzir o coração do adorador, porque nós seríamos mais sábios que eles. Aliás, uma geração que sabe pouco e nada sobre teologia, uma geração que ora pouco e nada no dia a dia. Seria esta geração composta de homens mais sábios do que os homens do passado? Irmãos, não é possível que ao longo do caminho tenhamos trocado a segurança da palavra inspirada pela fragilidade da produção humana. Talvez tenhamos permitido que a emoção substituísse a obediência, que o gosto pessoal tomasse o lugar da submissão ao mandamento de Cristo. Pode ter sido uma coisa, pode ter sido outra, mas o fato é que precisamos retornar às veredas antigas, ao bom caminho. O testemunho histórico não é uma norma, mas é advertência. Ele não tem poder de lei, mas aponta. Ele não determina, mas confirma aquilo que as Escrituras já nos ordenaram. Portanto, se a palavra de Deus é nossa regra única e infalível, e se na palavra de Deus encontramos o livro de louvor que o próprio Espírito Santo inspirou para o culto da igreja de todos os tempos, o nosso dever é simples. Ainda que contracultural, ainda que fora da moda, o nosso dever é simples. Basta voltar ao saltério, não por saudosismo, mas por obediência. Não por nostalgia reformada, mas por temor do Senhor. É simples, é muito simples. É deixar de cantar as canções dos homens para cantar os cânticos de Deus.
que sejamos, aliás, que não sejamos mais uma geração que troca o ouro do santuário por palha, mas que sejamos agora sim aqueles que pela graça divina retornaram ao padrão da Escritura e se alegram profundamente em cantar somente os cânticos do Senhor. Portanto, se alegram profundamente em cantar os salmos. Irmãos, tenho algumas considerações finais ainda, a título de lições práticas. A primeira lição é a nível pessoal. Cada cristão, individualmente, é chamado a abraçar o salmo como parte viva da sua devoção. Não se trata apenas de reconhecer teologicamente que o saltério é a escritura inspirada. É preciso trazê-lo de volta aos lábios, ao coração, à memória. É preciso assumir um compromisso com o canto dos salmos. E assim como os reformadores, guiados pela convicção de que o povo precisava ouvir Deus diretamente na sua palavra, então os reformadores traduziram a Bíblia para o vernáculo e colocaram nas mãos da igreja, do povo, a Bíblia. Hoje um compromisso muito semelhante se impõe. É preciso colocar de novo os salmos na boca do povo. É preciso ensinar as pessoas a cantar os salmos. É claro que isso exige disciplina e disposição, exige ler, meditar, memorizar, cantar. Pode significar muitas vezes substituir o hábito de consumir músicas feitas por homens por um amor crescente, cada vez maior pela palavra cantada. É um chamado à conversão litúrgica pessoal, renunciar ao gosto próprio e se submeter ao que o Senhor ordenou. Se cada crente fizer isso em seu coração e em sua vida devocional, teremos certamente o início de uma nova e poderosa reforma. Se cada crente assumir esse compromisso, resgataremos a salmodia. A segunda lição é a nível familiar. A restauração do canto dos salmos não ocorrerá apenas nos púlpitos, mas também e principalmente nas mesas de jantar, nas salas e nos quartos onde orações são feitas, nos lares onde filhos crescem e aprendem a linguagem do reino. Se queremos uma geração que ame os cânticos do Senhor, precisamos cantá-los em casa. Não basta defendê-los teologicamente. Devemos, acima de tudo, vivê-los no cotidiano do nosso lar. Cantar os salmos em família. O culto doméstico é o primeiro templo onde a próxima geração recebe formação espiritual. Quando pais e mães cantam o saltério com seus filhos, estão gravando as verdades de Deus não apenas na memória, mas no afeto. Crianças que crescem ouvindo, entoando os cânticos do Senhor, aprendem que a adoração não é entretenimento, mas submissão. As crianças aprendem a lamentar corretamente.
alegrar-se corretamente, temer e amar a Deus corretamente. Um lar que canta salmos é um lar que respira escritura, que transforma verdades em melodia e melodia em vida. É um lar que respira piedade. Se cada família cristã fizer isso, a igreja de amanhã colherá fruto sólido, reverente e piedoso. A igreja resgatará o canto dos salmos. Por isso, a terceira e última lição é a nível de igreja. Finalmente, é preciso reconhecer que o estado atual do culto reflete séculos de progressivo abandono do saltério. Não podemos supor que negligenciar aquilo que Deus inspirou não trará consequências terríveis. Já trouxe consequências terríveis. O empobrecimento do louvor, a superficialidade da adoração e o culto centrado no homem são sintomas dessas consequências terríveis. São sintomas do abandono do saltério. Se realmente cremos no princípio regulador, se confessamos que apenas Deus tem autoridade para determinar como deve ser adorado, então não podemos manter os salmos fora do culto público, sem incoerência e sem grave dano espiritual. Não podemos deixar os salmos de fora da adoração sem pensar que isso não trará consequências terríveis. Por isso, cada igreja de Cristo precisa voltar a cantar os salmos, não por nostalgia, mas por obediência. Não se trata de tradição humana, legalista ou morta, mas de vida enraizada na palavra, em ordenança divina, em um dever cristão. Não haverá reforma genuína enquanto a igreja não recuperar o seu próprio inário divinamente inspirado. Quando os salmos voltarem ao culto, o culto voltará a ser centrado na palavra e guiado pelo Espírito, com o Senhor Jesus Cristo entoando louvores no meio da congregação, para a honra e glória de Deus. Quando a salmodia voltar para a adoração voltará a ser em espírito e verdade, agradável não necessariamente aos homens, mas agradável certamente ao Senhor. E por isso quero deixar uma reflexão final para finalizar essa jornada em defesa da salmodia exclusiva. Eu quero dizer que se alguém me provasse que o culto bíblico poderia prescindir dos salmos, e se de fato ficasse estabelecido que a adoração verdadeira pode seguir sem o saltério, ainda assim eu escolheria os salmos, pois prefiro cantar o que procede de Deus, mesmo que pareça ser menos, do que cantar o que vem dos homens, ainda que pareça ser mais. Sola saltério, sola escritura, soli Deo glória. Amém
Amém e amém.